existe uma coisa que todos nós temos, pelo menos em algum momento de nossa vida, mas que nos causa tanta aflição, tanto sofrimento, que se pudéssemos colocaria para correr, para bem longe. Estamos falando de quê, doutora Marinalva? Estamos falando de problema. Bom, a não ser o cientista, né, que se debruça sobre os problemas para resolvê-los, todos nós, na vida, vivemos fugindo de problemas. Mas o que é o problema? Se você partir do princípio que problema é algo que vai te acompanhar a vida inteira e que o problema vai exigir de você uma posição, um posicionamento sobre ele, você vai se interessar por aquilo que temos a dizer aqui neste vídeo. Olá, meu bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você estará nos assistindo. Meu nome é Marinalva Batista, sou doutora Marinalva Batista, sou pós-doutora em psicologia e assumi um compromisso de estar aqui compartilhando com você que nos acompanha ou que ainda não nos acompanha, mas que nos segue, compartilhando informações que a gente pode estar utilizando no dia a dia para nos ajudar a viver nesse mundo com tantas demandas, com tantos problemas. Fique conosco, se ainda não nos segue, queria convidar você para nos seguir e compartilhar esse vídeo, porque afinal de contas, quem não tem problema? Mas o que eu queria dizer a você é o seguinte: o problema é algo que precisa ser resolvido. Esse é o princípio do problema. Seja lá aquele cientista, quando teve a oportunidade de descobrir a vacina, por exemplo, aí no período da pandemia, havia um problema e era necessário que as pessoas, os cientistas, se debruçassem sobre ele para buscar a solução. Na nossa vida, no dia a dia, não é de outra maneira. Quando nós temos o problema é algo que nos diz que precisa de uma solução. Nem sempre a solução para o problema é aquela solução definitiva. Às vezes você tem que sentar, analisar o problema e dividir a resolução por etapas. Por exemplo, é aquela casa que precisa de reforma e que você não pode fazer a reforma de uma vez. Então, você vai sentar, consultar pessoas especialistas, pessoas que já viveram com o mesmo problema e criar estratégias, um cronograma para a resolução daquele problema em etapa. Existe um problema que não existe o desfecho que você espera. É quando você tem um diagnóstico de uma doença incurável e que você não tem a solução do problema como você gostaria, que seria a cura. Mas ainda assim, é possível que você possa criar estratégias para lidar com o problema. Por exemplo, buscando especialistas para dar a você um conforto, né, uma qualidade de vida naquele momento. É aquele paciente que tem um diagnóstico de uma doença crônica. Ele é obeso, ele é hipertenso. Naquele momento ele não pode resolver o problema, né? Mas ele vai criar estratégias para a resolução. É aquele paciente que tem uma doença oncológica e que ele no momento não tem ali a solução para a cura, mas que ele vai estar buscando soluções para dar conta daquele problema. Ou às vezes até uma simples dor de cabeça, que você vai buscar uma solução para dar conta daquele problema que te aflige tanto. E com isso estamos dizendo o que, doutor? Eu estou querendo dizer para você que a depender da situação, o problema pode ter uma gravidade e uma extensão diferente para cada pessoa. O mesmo problema, pessoas diferentes resolvem de formas diferentes. Então,
Problema é uma situação que precisa ser resolvida. Se você parte desse princípio de que o problema é uma situação que demanda uma resposta, que exige de você uma resposta, mas diante de tudo isso que eu estou falando, que eu estou querendo dizer assim, é preciso que você compreenda que esse problema que você está passando, você não está só. Esse problema que você está vivenciando, ele tem uma resposta. Talvez você não esteja ouvindo alguém dizer a resposta, talvez você não esteja visualizando essa resposta no momento, mas com certeza alguém já viveu algo parecido ou exatamente a mesma situação. E existe solução para o seu problema, porque problema é algo que exige uma resposta. Uma outra característica do problema é que o problema é uma situação. O problema, ele é uma situação. É uma situação que tem um tempo cronológico para começar e para terminar. Não existe problemas eternos, ainda que seja um diagnóstico médico, esse problema tem prazo para findar. Por quê? Dentro do problema vai ter as etapas iniciais, do médio e do longo prazo. Então, o problema, ele não vai ser o mesmo. E durante esse período que você está tendo no problema, não é para você se abater e se resignar, é para você investir na solução dele. Porque, mais uma vez dizendo, problema é algo que exige respostas. E eu queria dizer a você o seguinte, que diante do problema, a nossa inclinação é nos voltarmos para nós mesmos, é nos curvarmos diante daquilo que parece ser maior do que nós. Mas eu queria você nesse momento, eu queria que você refletisse que às vezes, diante do problema, ficamos resignados, abatidos, apáticos, quando na verdade o problema exige que você tenha movimento, que você dê movimento para a resolução dele. Eu queria dizer a você que a solução do problema não servirá somente para você, mas servirá também para aqueles que estão ao redor, porque eles irão aprender com você. E a sua resposta, que foi tão difícil muitas vezes de ser formulada, essa resposta ficará para a comunidade, como também introjetada no seu inconsciente. Quando situações semelhantes ocorrerem em sua vida, com certeza você trará à memória a informação de superação que você teve nesse problema. Mais uma vez, queria dizer a você que não desista, insista, o seu problema tem solução. Por hoje ficamos por aqui. Gostaria de agradecer pela companhia. Gostaria de agradecer pelo cuidado que vocês têm tido aqui com esse canal, nos deixando perguntas, fazendo sugestões de temas. Queria dizer que essa interação é muito importante. Coloca aqui embaixo, escreve para nós o que você pensa sobre o problema. Você já havia refletido sobre isso, que todo problema tem uma solução? Você já havia refletido sobre isso, que todo problema ele tem um tempo de início e de fim? Obrigada pela companhia e por hoje ficamos por aqui.